Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 28 de setembro de 2012. Nós estamos juntos há 229 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o Evangelho de João no seu capítulo de número 11. Este capítulo traz um milagre do Senhor Jesus que é narrado com o maior número de palavras em todo o Novo Testamento. Mais detalhes são dados acerca deste milagre do que de qualquer outro. Curiosamente, o segundo colocado é a cura do cego de nascença, que é narrado no capítulo 9. E isso nos ajuda a entender alguma coisa, porque João é o campeão de detalhes acerca dos milagres que ele narra realizados pelo Senhor Jesus. E nesses dois milagres, que são os maiores, os milagres acerca dos quais nós conhecemos mais detalhes, nesses dois casos nós temos associações diretas e claras com declarações que Jesus fez a respeito da sua pessoa. Quando curou o cego de nascença, coisa que ninguém mais fez em toda a Bíblia, e que o próprio cego de nascença admitiu ao dizer: desde que o mundo é mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Logo na sequência, pouquinho antes, o Senhor Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aliás, isso foi feito no contexto da festa dos tabernáculos, onde se celebrava o fato de que Deus guiou o seu povo pelo deserto do Egito até Canaã por 40 anos, fornecendo a eles a luz da sua nuvem de glória, Shekinah, que guiou o povo pelo deserto. Tudo isso é repleto de significado. Agora aqui no capítulo 11 nós vemos também, com muitos detalhes, o extraordinário milagre da ressurreição de Lázaro. E em associação a esse milagre, o Senhor Jesus também está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E esse milagre é um dos últimos que o Senhor Jesus realiza, antes de se dirigir a Jerusalém, onde vai exatamente morrer e ressuscitar para nos dar a vida. Tudo isso é muito cheio de significado. Além disso, nós vemos que nesses dois milagres, tanto na cura do cego quanto aqui, o Senhor Jesus está dizendo que há um tempo específico para ele realizar a sua obra entre os homens. Um tempo que ele chama de dia. No capítulo 9, a partir do verso 4, ele diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E essa ideia é que Jesus tem um tempo determinado para fazer os seus sinais, para manifestar a sua glória ao mundo. No capítulo 11, Jesus menciona um pouco a respeito disso, em outro contexto. Ele havia sido ameaçado de morte no capítulo 10 porque se fez igual a Deus, porque disse que ele e o Pai eram um, e então os fariseus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Ele se retirou e agora voltava para perto de Jerusalém, para a cidade de Betânia, para socorrer o seu amigo Lázaro. Betânia ficava a cerca de 2,8 km, o que quer dizer 15 estádios aqui no verso 18. E essa distância era arriscada. Os discípulos de Jesus chegaram a dizer para ele: mestre, agora há pouquinho o pessoal estava querendo te matar lá em Jerusalém. O senhor vai voltar para Betânia? Não é perigoso? Mas Jesus responde no verso 9: as horas do dia não são 12? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Ou seja, Jesus precisava guiar as suas ovelhas, aquelas que foram mencionadas no capítulo 10, ele precisava pastoreá-las, ele precisava manifestar-se a elas, e ele precisava andar durante o dia, durante o tempo que o Pai lhe deu. Os judeus contavam as horas do dia de uma maneira diferente da nossa. Era do alvorecer até o anoitecer. E esse período sempre na cabeça do judeu tinha 12 horas. Na nossa cabeça não é assim. Para nós há uma certa variação do tempo do brilho da luz solar, em termos de horas que nós costumamos pensar em horas de 60 minutos. Mas para o judeu não. A distância entre o nascer e o pôr do sol sempre tinha 12 horas. O tamanho das horas é que variava, mas a quantidade era sempre a mesma. Quando Jesus fala assim: as horas do dia não são 12, o dia não tem uma duração fixa, ele estava como que dizendo aos seus discípulos: não se preocupem. O tempo que o Pai desenhou para que eu me manifeste tem uma duração clara que ninguém vai conseguir mexer nele. Eu estarei realizando os milagres que preciso realizar enquanto for a hora. Ninguém vai me matar antes da hora. Aliás, ele já tinha falado sobre isso no capítulo 10, quando ele disse assim: ninguém tira minha vida de mim,
Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para a entregar e também para a reaver. Então, quando Jesus está falando isso, ele diz assim: não se preocupem, vamos a Betânia, vamos socorrer Lázaro, eu preciso fazer as minhas obras, eu preciso me manifestar, esse é o momento do dia, e o dia que o Pai desenhou para mim não vai acabar antes da hora. Que coisa maravilhosa. E então ele se dirige a Betânia, e chega lá, e realiza um milagre maravilhoso. Ele se demora de propósito para que a morte de Lázaro fique atestada, para que o milagre seja ampliado na sua magnitude. E então ali, ao curar Lázaro, ele também faz uma das suas declarações: eu sou, das mais maravilhosas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O milagre, como aconteceu anteriormente, tanto na cura do paralítico no tanque de Betesda, quanto na cura do cego de nascença, o milagre divide opiniões. Muitos creem. No entanto, outros, como diz o verso 46, foram ter com os fariseus para contar tudo o que Jesus tinha feito. Os fariseus, mais uma vez, se enfurecem, mais uma vez, recusam o Senhor Jesus, mais uma vez procuram estratégias para silenciá-lo. A preocupação deles é ridícula, porque eles dizem assim: o que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? O que deviam fazer era crer, o que deviam fazer era ouvi-lo e entender que as provas que Jesus oferecia eram incontestáveis. No entanto, eles queriam recusá-lo. Eles dizem ainda no verso 48, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Que bênção, não é? Que todos pudessem crer nele e crendo tenham vida, tivessem vida no seu nome. Mas a preocupação dos fariseus era outra. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Ou seja, eles estavam preocupados em perder o domínio sobre a nação. Eles estavam preocupados em perder a sua posição. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. É o que João nos diz lá no prólogo do Evangelho. É interessante também que Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, faz uma profecia sem mesmo entender o que estava dizendo. Mas ele diz assim: vocês não sabiam que convém que morra um só homem pelo povo e que não venha toda a nação a perecer? Pois é exatamente isso que está para acontecer. Cristo está prestes a morrer. A hora dele não vai chegar antes do momento certo. O dia dele será cumprido rigorosamente como o calendário de Deus estabeleceu. Mas agora Jesus está prestes a morrer. Como ele deixou para curar um cego, no contexto da festa dos tabernáculos, onde se acendiam lâmpadas para lembrar a luz que guiou o povo no deserto, e agora ele cura um cego que não via a luz e faz aquele homem ver a luz e ainda diz: eu sou a luz do mundo, siga-me para você não viver em trevas. Pois agora ele ressuscita Lázaro, que estava morto. Diz: eu sou a ressurreição e a vida. Diz que é o bom pastor que vai dar a vida pelas ovelhas, mas que ninguém vai tirar a sua vida antes da hora. E agora ele caminha para Jerusalém para morrer. E é nesse contexto que o nosso Senhor Jesus, próximo a uma festa da Páscoa, onde um cordeiro era sacrificado, lembrando a libertação do Egito, onde um inocente morria, lembrando que Deus poupou culpados por causa da morte daquele cordeiro inocente. É nesse contexto que Jesus marcha para Jerusalém, na festa da Páscoa, para entregar a sua vida. E ele então vai morrer e ali vai ressuscitar, como ressuscitou Lázaro. É por isso que no capítulo 12, Maria vai ungir Jesus. É por isso que no capítulo 12, Jesus terá uma entrada triunfal na cidade. Mas dali, Jesus não sai mais. É em Jerusalém que se encerra a sua vida terrena, o dia, o tempo de manifestar a sua luz aos homens. E é lá que ele vai ser entregue para ser crucificado, para morrer, para ser sepultado, mas também para ressuscitar. Tudo isso já está desenhado aqui, tanto no capítulo 10 quanto no capítulo 11. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Maria vai me ungir para a sepultura. Eu estou entrando como rei para morrer, como um bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Como você pode ver, todos os temas estão absolutamente entrelaçados aqui. E nada na vida do Senhor Jesus aconteceu por acaso ou de surpresa. E nós só temos motivos para louvar ao nosso Deus, reconhecer que Ele está no controle de tudo e pedir que Ele nos dê esse descanso, essa certeza, essa fé,
e que nós estejamos acolhidos nos seus braços, sabendo que nada do que acontece conosco foge ao seu controle. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu espero que essa compreensão aumente o seu amor, a sua reverência, a sua admiração por Cristo, a sua certeza de que Deus está no controle de tudo, que Ele te ama como ama Lázaro, e que a sua demora, muitas vezes, não é uma demora por indiferença, mas é uma demora de amor. Neste domingo, se Deus nos permitir, nós vamos falar a respeito da demora de Deus a partir deste texto de João, capítulo 11. É um texto tão rico, com tantas palavras, que dá para pregar diversos sermões diferentes, tal a quantidade de informações e de lições que nós podemos tirar a partir do comportamento, da lição, do testemunho do Senhor Jesus aqui. Eu espero ter o privilégio de encontrar você na casa do Senhor neste domingo para falar sobre isso. Mas também espero que desde já o Senhor te abençoe, porque Cristo é a ressurreição e a vida. Que essa certeza te conforte, te leve adiante, impulsione a sua fé, aqueça o seu coração. E que nós nos lembremos que Ele está indo para morrer em nosso lugar. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. Porque Ele nos deu a vida. Porque Ele morreu e ressuscitou por nós, como o bom pastor. Ele provou que tinha poder para isso ao ressuscitar Lázaro, morto há 4 dias. E fez muito mais do que isso, ao morrer por nós e nos dar a esperança da vida eterna e a certeza de que vamos ressuscitar com Ele. Nós te agradecemos por tão abençoada esperança, por certeza tão consoladora. E te pedimos que isso aumente em nós o amor, a reverência, o temor por Ti, pelo Teu Filho, nos leve a uma vida santa e nos dirige, nos conduza no meio das nossas dificuldades, enchendo o nosso coração de esperança. Nós agradecemos ao Senhor por isso, pelo privilégio de relembrar estas verdades no dia de hoje. E te pedimos que de fato elas aqueçam cada dia mais o nosso coração. Nós suplicamos ao Senhor todas estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.